Irmãos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, dizer que eu estou alegre, feliz de estar pela primeira vez aqui na casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para fazer menção da palavra do nosso Rei, Salvador eterno das nossas vidas. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Manuel, isso mesmo, pastor Petrúcio, isso mesmo. Deus abençoe a vida dos senhores em nome de Jesus Cristo. A cada obreiro aqui na retaguarda, Deus abençoe a vida de vocês. Louvar a Deus aqui pela vida da diaconisa Gislene, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Ao obreiro Miguelzinho, Deus abençoe. Feliz e revê-lo. A líder do ciclo de oração, Deus abençoe a cada um dos irmãos que está aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar poderosamente. Amém? Irmãos, vamos para a palavra. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, verso de número 11 em diante. Achou Apocalipse? Só voltar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo é o número 11. Capítulo é o número 3, verso de número 11 em diante, na primeira epístola do apóstolo João. Achou Apocalipse? Vem voltando. Glória a Deus. Aleluias. Vamos tratar de um tema hoje que em nosso meio é completamente escasso, mas de extrema importância. Dobrei o meu joelho, Senhor, ardeu essa palavra no meu coração. Confesso que eu ia pregar sobre Jesus andando sobre as águas, mas o Senhor ardeu essa palavra quando eu dobrei o joelho para orar, e vamos ser fiel a ela em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo é o número 3, verso de número 11, que diz assim: esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Foco no verso de número 15. Todo o que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. E você pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, o autor desta carta, ele é conhecido em nosso meio. Quem foi o apóstolo João? Conhecido como o apóstolo do amor, mas que também tinha o seu temperamento elevado. E por que ele tinha o seu temperamento elevado? Lucas escreve quando Jesus ele chega em uma aldeia de samaritanos, que seu aspecto era como de alguém que iria para Jerusalém. Aqueles samaritanos não o receberam. João e Tiago, os irmãos, falaram assim: Senhor, permita-nos que nós oremos e Deus mande fogo do céu para consumir essa aldeia. Então João, além de ser conhecido como o apóstolo do amor, ele também tinha o seu temperamento elevado. Sabemos que no seu evangelho, que leva o seu nome, João escreve mostrando, relatando a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem ele era no princípio, as suas obras em carne e na sua obra vindoura para levar a sua igreja, mostrando a sua esplêndida majestade e glória para nós. Mas quando chega na sua epístola, João já escreve de uma forma diferenciada,
porque tanto na primeira carta, quanto na segunda carta e na terceira carta que João escreve, João não está escrevendo de uma forma universal. João agora está doutrinando a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto que na sua primeira carta, onde nós lemos, João, ele trata de luz, ele trata de trevas, ele trata de pecado, ele trata de perdão, ele trata de amor e também ele trata de ódio. E o que nós vamos falar nessa noite é esse último sentimento que eu disse, o ódio. Por que o ódio, presbítero Rodolfo? Porque João, ele vem escrevendo que o ódio é um sentimento que todo ser humano tem. Todo ser humano, no decorrer da sua caminhada, ele tem ódio de alguém, ou ele está sentindo ódio de alguém. Trazendo para dentro da igreja, o ódio, ele predomina principalmente em dentro de departamentos da igreja, em pessoas que estão no altar, na nave e também na porta, sendo obreiro do Senhor. E nós vemos que João, quando ele escreve sobre o ódio, ele vem trazendo dois homens como referência disso aqui. Quem são esses dois homens? Tanto Caim como Abel. Sabemos que em Gênesis capítulo de número, aleluias, 3, nós vemos que Adão e Eva, pelo pecado da desobediência, eles foram expulsos do jardim. Quando chega no capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, nós vemos que, aleluias, que Adão, ele conheceu a Eva em sua forma íntima, e Eva engravidou e concebeu a Caim. Concebendo a Caim, nós vemos que, aleluias, que Eva fala que teve esse varão com o auxílio do Senhor. E em seguida também teve Abel. Nós vemos que Caim, ele foi lavrador da terra, quanto Abel, ele já foi pastor de ovelhas. Nesse período não tinha lei mosaica, não tinha alguém para trazer a lei, não tinha Moisés para doutrinar, não tinha um sacerdote estabelecido. Mas nós vemos que eles estavam oferecendo sacrifícios ao Senhor, e pelo fato deles estar oferecendo sacrifícios ao Senhor, nós vemos que em Gênesis capítulo de número 4, o autor de Gênesis, que é Moisés, ele descreve que primeiro Abel, ele preparou dos primogênitos das ovelhas, da gordura, enquanto Caim, ele pegou, aleluia, dos frutos da terra para sacrificar ao Senhor. E oferecendo ao Senhor, nós vemos que primeiramente o Senhor, ele não se atentou para o sacrifício de Caim, mas sim para o sacrifício de Abel. Aleluias. E Caim, sabendo disso, Caim automaticamente se irou, porque a Bíblia diz que o seu semblante caiu. Então o Senhor ainda chama Caim e fala assim: olha, porque você deixou a maldade predominar dentro de si, fazendo o que era certo, isso não teria acontecido. Mas nós vemos que para Caim nem a voz do Senhor adiantou naquele exato momento. Primeira situação que eu vejo que o ódio predomina dentro da igreja é quando o irmão vê o outro sacrificando melhor que ele. É quando o irmão chega, varão, está adorando ao Senhor o seu íntimo com alegria, determinação, e o outro, aleluia, que só vem para oferecer de qualquer jeito, fica com raiva daquele que está adorando ao Senhor com amor e alegria. É por isso, aleluia, que pessoas têm ódio uma da outra. É porque elas querem adorar da mesma forma, ela quer fazer do mesmo jeito, ela quer ter uma entrega da mesma forma. E o Senhor está dizendo que a entrega de qualquer um tem que ser do seu íntimo, tem que ser do seu coração, tem que ser uma entrega de amor. Porque se não tiver amor na entrega, se não tiver sinceridade na hora da adoração,
coração. O que vai predominar no coração de muito crente é o ódio, e o ódio predominando do coração de muita gente. O Senhor já diz na sua escritura que todo aquele que odeia seu irmão, ele já é um homicida. Nós vemos que antes de matar, só pelo fato de ter o ódio no seu coração, João já dá, aleluia, uma sentença dizendo que a pessoa já é um homicida. Não precisou pegar um revólver primeiro, não precisou pegar uma faca, não precisou matar, pelo fato do sentimento já é um homicida. Caim já estava dessa forma e matou a seu irmão. Quando a gente vai para Marcos capítulo de número 6, pelo fato de João o Batista ele chegar perante Herodes e perante Herodias falar: está em adultério, porque a mulher que você está não é sua, é do teu irmão, não é lícito possuir ela. Marcos fala que Herodias odiava João o Batista pela verdade. Segunda coisa que causa ódio dentro da igreja, a verdade. Quando Deus fala e confronta o pecado. Porque pessoas hoje em dia, quando entram dentro da igreja, não quer saber da verdade, não quer saber da palavra. Pessoas entram dentro da igreja analfabeta biblicamente, achando que Deus é só vitória, é só conquista, achando que Deus aceita qualquer coisa, mas não é assim. Dentro da igreja ainda a terra é santa, a palavra é santa, Deus é santo, e nosso Deus, ele não se corrompe, ele não se vende. Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. O Senhor não aceita ainda pecado dentro da igreja, mas o Senhor ainda fala para ter compaixão, para a pessoa se converter, para a pessoa aceitar a verdade, se arrepender dos seus maus caminhos e andar segundo a verdade de Cristo. Mas Herodias não aceitou a verdade, não aceitou a correção, não aceitou a palavra. É por isso que ela odiava João o Batista. Nós vemos que a verdade causa no sentimento de pessoas o ódio. A verdade também. E observe que em toda a Bíblia você não vai encontrar outra pessoa dizendo que odiava tanto João o Batista. Um homem que tinha sua igreja no deserto, vestia peles de camelo com cinto de couro na sua cintura, que comia gafanhoto e mel silvestre, que a pregação no deserto era raça de víbora, e as pessoas não odiavam, queria se arrepender e se batizar, mas por causa de status, por causa de poder, por causa de dinheiro, teve ódio da verdade que veio confrontar. E eu digo mais: o Senhor não muda a palavra é a mesma, a palavra não faz curva. Aleluia, eu vou falar mais ainda. Tem pessoas que chegam dentro da igreja achando, aleluia, que faz o que quer, da maneira que quer, da maneira que acha que tem que fazer. Tem pessoas que acham, aleluia, que antes de chegar dentro da igreja não quer ser confrontada pelo copo de cachaça que está tomando, não quer ser confrontada, aleluia, pela maldade que está fazendo, não quer ser confrontada pelo palavrão que anda falando aí fora. Aleluia, eu quero saber aonde uma fonte jorra duas águas, ou aleluia, sua fonte jorra água doce ou água salgada. Não tem como. O Senhor está falando, vai me odiar por causa da verdade? Odeia, mas o Senhor não muda a verdade por causa de sentimento de homem. Deus não muda a verdade por causa de sentimento de mulher. A verdade de Deus é essa: ou aceita, ou aceita, ou está dentro, ou está dentro, ou faz. A verdade de Cristo é essa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tu comuntará toplarás, terrado cadoplará. Oh glória. As coisas ainda é feita assim,
através da verdade. Não aceita a verdade, está no lugar errado. Não aceita a verdade, não coloca a mão para fazer. Não aceita a verdade, não faz, não participa. Não aceita a verdade, não queira fazer nada. Mas já que aceitou a verdade, faz as coisas certas. Faz as coisas da maneira certa. Já que aceitou a verdade, faz as coisas corretas. Já que aceitou a verdade, aceita Jesus Cristo da forma que tem que ser aceito. Aceita, aceita, aceita. Escuta mais. Dentro desse contexto, nós vemos que pessoas que não aceitam a verdade, escuta bem isso, elas têm dois riscos. E qual é o primeiro risco? Lucas capítulo de número 11, a partir do versículo de número 24. Após Jesus expulsar o demônio, após os fariseus se levantarem dizendo assim: olha, esse aí expulsa o demônio pelos príncipe dos demônios, que é Beelzebul. O nosso Senhor, ele se defende sobre isso e dá uma parábola dizendo: ó, quando o homem valente, bem armado, ele guarda a sua casa, os seus bens, chega um homem mais valente que ele, e esse homem mais valente o derrota. Aleluias, pega a casa, deixa a casa arrumada, adornada, organizada. Mas esse homem que é mais valente do que aquele, aleluias, nós vamos ver que o nosso Senhor não fala que esse valente ele fica dentro da casa. Aleluias, para convidar esse valente tem que ter um convite para ele. As pessoas não convidam esse homem que é mais valente, que é o Espírito Santo. O que acontece? O espírito maligno que estava naquela pessoa, pelo fato dela ouvir a verdade, ser limpa e não querer mais a verdade, ela se torna uma casa vazia. E pelo fato de se tornar uma casa vazia, esse espírito imundo, além de andar por lugares árduos, eles falam assim: eu tenho saudade daquela casa, eu vou voltar pelaquela casa, porque aquela casa é minha. Olha o que o diabo está falando para pessoas que não aceitam a verdade. Olha o que o diabo fala para pessoas que não aceitam a verdade: eu vou voltar pelaquela casa, porque aquela casa é minha. Aí ele não vai sozinho, ele traz mais 7 espíritos piores do que ele, e a Bíblia diz que o último estado é pior do que o primeiro. Então nós vemos, aleluia, que pessoas que não aceita a verdade, pessoas que estão dentro da igreja, mas só está por status, só está por aparência, sentada por aparência, e não amar a presença de Deus. Ela corre risco de se tornar novamente uma casa do diabo, de se tornar novamente uma casa de engano, de se tornar novamente uma casa de malícia, pelo fato de não aceitar a verdade. Como Herodias não aceitou. Olha o que o Senhor está dizendo referente ao ódio que vem contaminando cristãos hoje em dia. Segundo risco, de não ter a vida eterna dentro de si. Quem aqui está conseguindo entender o que o Senhor está falando? O Senhor está tratando de ódio. O Senhor está dizendo que corações aqui precisam ser tratados. Não adianta louvar em departamento se o coração está amargurado contra outra pessoa. Não adianta estar cantando, não adianta estar liderando, não adianta fazendo nada se o coração está amargurado contra o seu próximo. É melhor sentar, ser tratado, não participar de nada, deixar o rancor ser tirado do peito, para depois querer participar de alguma coisa. Olha o que o ódio está fazendo. Olha o que o ódio está fazendo com a igreja. Olha o que o ódio está fazendo com cristãos hoje em dia. Olha o que o ódio está fazendo com pessoas que sentam para ouvir a palavra. Olha o que o ódio está fazendo com muita gente que diz ser cristão, que diz carregar, aleluia, uma carteirinha, que diz carregar um título, que diz carregar um cargo eclesiástico. O ódio.
ódio. O ódio. Olha o que o ódio está fazendo. Olha o que o ódio está fazendo dentro das nossas igrejas. Olha o que o ódio está fazendo. Olha o que o ódio está fazendo com cristãos. Olha o que o ódio anda fazendo com muitas pessoas. Estão agarradas em sentimentos terrenos. Estão amando quem quer, da forma quem quer. Estão amando pessoas que lhe agradam. Estão amando pessoas, aleluia, que estão no seu convívio. Estão amando pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta. Estão amando pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. Estão amando pessoas, aleluia, que dizem ser da mesma coisa que você. Estão amando pessoas que dizem fazer a mesma coisa que você. Não é isso. O Senhor diz que desde o princípio a mensagem é essa: que você tem que amar uns aos outros. E se você ama alguns e não ama aos outros, quer dizer que você não gosta nem de você mesmo. Porque para amar alguém você tem que amar a si mesmo. Só que você ama alguém e não ama outra pessoa, quer dizer que você não tem amor dentro de si, não tem amor dentro do seu coração. Só se ama momentaneamente e corre risco da depressão, corre risco de tanta coisa por estar vazio e falta de amor. Aleluias, aleluias, aleluias. Uma mensagem assim, varão, glória, até some, né? Uma mensagem assim, as coisas até somem. O Senhor está tratando com corações aqui, pastor, nessa noite, e dando oportunidade, aleluia, de ter um coração transformado novamente dentro da igreja. Oh, Senhor da glórias. Oh, meu Deus. O Senhor está dando oportunidade para pessoas querer ser tratadas do seu íntimo. Aleluia, para ter um coração transformado, irmã. Para se arrepender desse sentimento maligno. Para ter amor dentro do seu coração. Para amar novamente e fazer a diferença. O Senhor está dando essa oportunidade nessa noite. O Senhor está dando essa oportunidade nessa noite. Mas mesmo assim, vai ter pessoas que estão ouvindo essa palavra, não vai querer saber de abrir o seu coração, não vai querer saber de nada, mas vai querer permanecer da mesma forma que está. Na primeira epístola, capítulo de número 2, verso de número 11, diz que aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas e cegaram os olhos. Cuidado com que, aliás, cuidado com o sentimento que carrega dentro do peito. Cuidado, aleluia, oh Senhor da glória, cuidado com as falas dizendo não gosto dela. Cuidado com a fala não gosto dele. Cuidado com a fala não vou com a cara dela. Cuidado com a fala, não vou com a cara dele. Você só está expondo, aleluia, para fora um sentimento que está dentro de si, que você odeia aquela pessoa. Cuidado com as falas, cuidado com o sentimento. Ninguém pode conhecer o que está dentro de nós, mas o Senhor conhece. É por isso que Ele está dizendo, cuidado com o sentimento. Cuidado com o sentimento que é carregado dentro de si. Cuidado com o sentimento que é carregado dentro de si.
si. Cuidado com o sentimento que é carregado dentro de si. Cuidado com o sentimento que é carregado dentro de si. Cuidado com o sentimento que é carregado dentro de si. Cuidado. 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 9:25, estou partindo por final. E sentimento ainda faz pessoas correr grande risco de ir para o inferno de passos largos. Eu vou dizer mais. O seu louvor, o sentimento de ódio não é nada. A sua roupa bonita com sentimento de ódio não é nada. A sua carinha bonitinha com sentimento de ódio não é nada. A sua dedicação na beleza com sentimento de ódio não é nada. A sua dedicação na obra com sentimento de ódio não é nada. Deixe o Senhor tratar, aleluia, com o seu coração. Depois volte a fazer a obra. Se for necessário, senta, aprenda. Se for necessário, senta por 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas seja tratado, mas depois volte a fazer a obra. Não queira fazer as coisas, não queira fazer as coisas com ódio. Não faça as coisas com ódio, não faça as coisas com ódio. Não queira chegar aqui na frente. A irmã me deu oportunidade, mais uma vez eu vou ter que louvar. Aí vem com aquela cara de deboche, vem com aquela cara ruim. Se for melhor, não louva. Se for para receber oportunidade com ódio, não receba. Se for para fazer as coisas com ódio, não faça. Se for para fazer as coisas de má vontade, não faça. Não faça. O ódio está fazendo muitas pessoas nessa noite fazer as coisas relaxadas para a presença de Deus, vivendo de aparência, mas o Senhor conhece a verdadeira identidade dessas pessoas. O Senhor conhece. Oh, meu Deus. Eu gosto de Bíblia. Quando Saulo está na sua primeira viagem missionária, aleluias, oh glória, que ele vai junto com Barnabé. Ele chega até o procônsul chamado Sérgio Paulo, homem prudente. Nós vemos que esse tinha um homem, aleluias, naquela terra que era chamado, aleluias, oh glória, Elimas, o encantador, aonde para muitos ele era chamado de filho de Jesus, Bar Jesus. Em Atos 13:6, ele carregava uma identidade que era filho de Jesus. Mas Saulo, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e falou assim: olha, você carrega uma identidade falsa. Você diz que é filho de Jesus, mas o Senhor conhece a identidade que você carrega, que está no seu bolso, que é verdadeira. E com essa verdadeira identidade, você é filho do diabo. Aleluia. Se a gente vai para o verso de número 10, aleluia, Paulo, cheio do Espírito Santo, no verso de número 9, olha para ele e disse, a palavra de Saulo no verso 10 é assim: ó filho do diabo, cheio do engano, aleluias, e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor. É que Deus está dizendo: eu conheço a identidade, eu conheço a sua verdadeira identidade. Eu sei, aleluia, que carrega uma aparência de filho, mas na verdade é filho do diabo, que carrega uma verdadeira, que carrega uma identidade de cristão, mas é falsa. A roupa condiz uma coisa, mas a atitude é outra. O Senhor está revelando o que está dentro do coração de pessoas, que pessoas
mas carrega sentimento contrário, e por causa disso pode se tornar até um filho do diabo, por causa do engano que carrega dentro de si. Corre risco, irmã. Corre risco. Se coloque de pé, eu já encerro. Antes de orar, eu vou falar mais. Primeira coisa, o Senhor vai começar a revelar sentimentos que não quer ser tratado. Segunda coisa, o Senhor vai começar a revelar caráter de muitas pessoas, começando daqui de cima até a porta. O Senhor vai começar a revelar, pastor, caráter de muita pessoa que veste um vestido, que veste um terno, mas na verdade a roupa não condiz com seu sentimento, que na verdade a sua veste não condiz com seu caráter, que aqui dentro condiz uma coisa, mas lá fora é outra. E quando Deus começar a revelar essas coisas, não se preocupe, porque Deus vai começar a mostrar o que tem que fazer. Se for necessário tirar por um tempo, tira. Se vai querer sair, não se preocupa, porque o Senhor vai usar luz, porque o Senhor está dizendo: pessoas de mau caráter, pessoas de falsa identidade, pessoas com ódio não tem que predominar dentro da minha igreja e da minha obra. Aleluia. O Senhor vai começar a revelar corações que não quer ser tratado, sentimento dentro deles, e também identidade falsa que está dentro da igreja. O Senhor vai começar a revelar. O Senhor vai começar a revelar. Principalmente quem gosta de passar ali, tomar uma e vir sentar e adorar. O Senhor vai começar a revelar. Não se espante quando isso começar. Aleluias. Feche os olhos. Senhor da glória, Deus eterno e fiel, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu te peço, meu Pai amado, nesta noite, Senhor, Deus, que o Senhor possa vir de encontro a nós, fortalecendo, meu Pai amado, as nossas vidas e os nossos corações. Que nós, meu Pai, por completo venhamos abrir o nosso coração para o Senhor tratar de nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E Deus, e que o Senhor possa encontrar em nós um caráter verdadeiro que condiz, meu Pai, com a Tua palavra. Assim eu te engrandeço e louvo ao Senhor em nome de Jesus. Você que pode, aplauda ao Senhor bem forte, assim agradeça a minha oportunidade. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra falou com quem? Glória a Deus. Tem gente que não aceita, né? Glória a Deus. Tem gente que não aceita a palavra. Mas se Deus deu essa palavra, porque tem alguém que precisa dela. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é em vão. Oh, glória. E eu fiquei observando, irmãos. Eu gosto de observar, porque eu fico calado assim no meu canto, eu sou um bom observador. Glória a Deus. E os irmãos não gostam muito de dar glória quando é uma palavra de repreensão. Louvado seja Deus. Se fosse um pregador que dissesse que ia dar um carro, uma casa, a chave do carro, a chave da casa, a porta está aberta, pode entrar, nossos irmãos chega, pula.
Glória a Deus. Mas quando é uma palavra de repreensão, muitos ficam caladinhos, não dão glória. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Louvado seja Deus. Mas Jesus é bom, não é, irmãos? É ou não é? Ele é bom até demais. Louvado seja Deus. Glória, glória seja dado o santo nome do nosso Deus para sempre. Irmãos amados, amanhã tem ensaio? Sim ou não? Ensaio? Não. Evangelização? Sim. Irmãos, amanhã, se não estiver chovendo, e se tiver frio? Oh, glória! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ó, irmãos, o irmão está falando aqui, ó, que se estiver frio, nós vamos nos revestir com a couraça de Deus, viu? Nós vamos nos revestir, porque nós já estamos vestidos, já somos vestidos. Louvado seja Deus. E revestido também, mas nós queremos mais revestimento. Amém, irmãos? Então amanhã, 3 horas, nós vamos evangelizar. E eu peço a cooperação das irmãs. Alguém que puder, venha. Alguém. Aqui em casa. Pode vir para casa. Tá? Então amanhã, irmãos, nós temos evangelização e 3 horas nós vamos evangelizar. Quando for umas 4h30, por aí nós voltamos para casa. E eu peço a cooperação das irmãs. Quem puder ir conosco, vá. Porque ultimamente só nós os homens. Não apareceu uma irmã até agora para nos ajudar. Agora, se não puder, paciência, né? Glória a Deus. E consagração também, irmãos. Consagração, amanhã a consagração, amanhã é das 7 às 8. Das 7 às 8, tá? A consagração das 7 às 8. Quem puder, venha. Depois da consagração, nós temos um cafezinho, tá? Com um pãozinho. E Deus abençoando e dando vitória a todos aqueles que buscam a presença de Deus. Amém, irmãos? Alguém tem mais algum aviso, alguma coisa? Não temos? Então vamos orar, agradecer a Deus, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Ô glória, eu estou um pouco rouco. Irmãos, falando de congresso, nosso irmão aqui falou de congresso, louvado seja Deus. E a irmã falou aqui de cooperação. Nós precisamos cooperar, estamos em cima da hora. E o nosso congresso vai começar dia 25. E se nós não cooperar, nós não vamos ter cooperação. Tem uma igreja aí que nós temos que ir. Qual é o dia, minha irmã? Hein? Da irmã Luciene? É dia... Oi? Se eu não me engano, é dia 18. Eu acho que é dia 18. Eu vou ver no cartaz. A igreja do irmão, da irmã, ela sempre coopera com a gente, e a gente coopera lá e ela coopera com a gente. Porque nós não vamos em lugar que nós coopere e o povo não coopera conosco, tá? Tem lugar que nós cooperamos o ano passado, o ano atrasado, e o pessoal não veio. Nesses lugares nós não vamos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque se a gente coopera e não recebe a cooperação, tá? Isso aí não é viável para nós. Amém, irmãos?
Então, no dia 18, eu não estou bem certo se é dia 18 que vai começar o congresso da irmã. É antes do nosso, ela falou, é antes do de vocês. Nós vamos cooperar lá e eles vêm cooperar aqui. E nesse dia, depois eu vou falar com os irmãos. Nesse dia, eu peço em nome de Jesus a cooperação da igreja em peso. Todo mundo calado? Glória a Deus. Amém, irmãos? Ficou todo mundo caladinho. Glória a Deus. Segunda-feira, na igreja do irmão? Amém. Vamos lá em nome de Jesus. Tá? Então alguém vai lá para casa, porque eu não sei onde que é, e nós saímos de lá. Eu já vou me preparar para a gente sair. Louvado seja Deus. Então vamos orar e agradecer a Deus. Tem alguém, irmãos, que não é servo de Deus? Tem alguém que não é servo de Deus? Tem alguém afastado? Tem alguém? Eu acho que todos são servos de Deus, né? Todos, graças a Deus. Então, glória a Deus. Vamos orar com o evangelista Daniel. Ele vai orar e dar a bênção apostólica. Ele ficou com a melhor parte. Melhor parte, viu? Ele ficou com a melhor parte. Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a paz de São Jesus. Amém, igreja? Amém? Vamos orar a Deus. Palavra maravilhosa, né? Palavra que ele edifica, irmão. O servo é servo. E o crente, o servo. O crente todo mundo é, sabia, né? Todos nós sabíamos que todo mundo é crente, né? Quem crê é crente. Foi crer, é um crente. Agora, servo do Senhor. Amém? Vamos orar? Toda a igreja, amém? Todos juntos. Eu também quero agradecer a Deus, amém? Mais uma vez, pelas bênçãos que o Deus tem me dado, o casamento que Deus tem preparado, pela vida da irmã Maria, irmã André, já falei uma vez, Teônia, meus parentes, meus sobrinhos, que Deus abençoe a cada um. O pastor Manuel que estendeu as mãos para nós, nos abençoou maravilhosamente. Só temos que agradecer, engrandecer o Deus de Abraão, aquele irmão Jaelson, que eu tenho um maior carinho por aquele abençoado ali, hein? Oramos a Deus. Vamos orar junto? Toda a igreja? Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença, Pai, nas Tuas mãos. Meu Deus, porque Tu és fiel, Tu és justo, Pai. Tu és conselheiro, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz. Quando a palavra vem, meu Pai, nos derrete e entra no coração, porque Salmo 119, versículo 11, eu guardo a palavra no coração, meu Deus, para não pecar contra Ti. Abençoa Teu filho que trouxe a palavra, Pai, abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, nos dá força, Pai, para que amanhã nós possamos fazer o melhor na Tua casa. Pai amado, em o nome de Jesus, nos leva para a nossa casa, Pai, nos livra do mal, do acidente, do homem sanguinário, da falsidade, da intriga, da desavença. Meu Senhor, entregamos nas Tuas mãos, meu Pai, o Teu povo, a Tua igreja e os Teus filhos. Guarda no meu Pai, para a Tua glória e a Tua bondade e a Tua misericórdia, amém? Levanta sua mãozinha para o alto, mão direita, que é o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa amada igreja. Diz agora, passamos todos, digam. Está terminado.